Chegando de viagem, 13ª lição da Escola Sabatina. Guilherme. Olá, Maísa. Chegamos de viagem, né? Chegamos de viagem. Parece fácil, né? Vou até tirar minha máscara. Tire a máscara, Guilherme, porque estamos em um ambiente seguro. Guilherme, parece simples, né? Chegamos de viagem e cadeira, guarda-sol, uma grama fofinha, né? Água. Tudo muito tranquilo, né? Então. Bem organizado. Muito bem organizado. Foram 13 sábados. Nestes 13 sábados, onde visitamos as lições, né? E fizemos comentários sobre o livro de Deuteronômio, nós acompanhamos a trajetória do povo hebreu, o povo escolhido por Deus, liberto do Egito. Bom, seria uma travessia simples, né? Seria simples, não, Guilherme? Seria simples, mas o povo de Israel enfrentou muita dificuldade, né? O que hoje a gente tem muita facilidade. Se nós fôssemos fazer aquele mesmo trajeto, nós teríamos automóveis à disposição, teríamos ônibus, poderíamos até ter, quem sabe, um trem-bala. Eu nem parei para calcular. Dizem que 425 a 450 quilômetros seria o percurso, duraria um mês. De carro, né, ia ser um bom passeio. Sim. De trem-bala, então, que você citou agora, eu não sei. Por que nós estamos lembrando destes fatos, né? Porque o plano de Deus para o povo, seu povo, era que eles habitassem, rapidamente, tão logo fossem libertos, chegassem à terra prometida. A terra prometida a Abraão, Isaac, Jacó. Mas aí a gente vai sentar agora para recapitularmos a 13ª lição. Vamos lá, Guilherme? Vamos recapitular um pouco Vamos dessa recapitular. lição. Olha aí, mas eles tinham até... Não tinham remédio, né? Nós temos remédio. Imagina. Pois é, se adoecesse, o povo né? adoecendo, né? Olha aí. Garrafinha de água para armazenar. Pois é, Guilherme. Guilherme, as pessoas que estão nos assistindo agora nessa lição final, né? Que tiveram o prazer, desde já agradecemos, né? Tiveram o prazer de nos acompanhar. Eu acho que elas devem ter gostado bastante dos temas abordados. E seria interessante a gente relembrar um pouquinho aqui. Teve algum tema assim que você gostou mais? Olha, teve diversos temas que eu gostei muito. E eu posso dizer que eles ficaram competindo entre eles, né? Olha, você vai gostar mais de mim. Mas o que me destacou bastante foi o tema, um dos últimos, né? Acho que a antepenúltima lição, talvez eu possa falar, que ela vai tratar sobre a questão do segundo dízimo, que na verdade a lição ela não comenta sobre o segundo dízimo, mas quando a gente vai para Patriarcas e Profetas, Ellen White ela comenta dessa mesma situação, né? Segundo dízimo. Talvez você possa olhar naquele livro lá, o Patriarcas e Profetas da capa vermelha, página 530. Confira lá, você vai ver, é bem interessante. Quando ele vai falar sobre a mensagem do profeta Jeremias. Quando Jeremias ele cita o livro de Deuteronômio, né, falando da questão do pobre, aquele ponto ali me chamou muita atenção, né? É algo bem interessante, né? Porque é a nossa responsabilidade diante das pessoas que estão em necessidade. E aí foi interessante entender que isso não é, na verdade, uma bondade,
Porque a gente trata muito essa questão do cuidado com o pobre como uma bondade, como eu faço se eu quiser. Olha, ele não está trabalhando, ele é preguiçoso, eu não vou ajudar, né? Mas é interessante que está na lei, né? E a lei, na verdade, ela diz que a gente tem que ajudar. Da mesma forma como nós temos que guardar o sábado, nós temos que ajudar o pobre. E a Ellen White, ela fala desse segundo dízimo que existia no povo de Israel. Então isso me chamou muita atenção, porque esse é um tema, acho que muito pouco falado, né? Particularmente eu não tenho entrado em contato com isso, então eu posso, assim, de tudo destacar isso, né? Uhum. Mas teve diversos outros temas muito interessantes. Eu gostei, e o que não sai da minha cabeça, e é interessante, ele foi o tema da 10ª lição, né? Lembre-se e não se esqueçam. Nossa, eu me vi ali, né? E teve o pensamento que foi muito bem esmiuçado. Quem não se lembra da história está fadado a vivê-la novamente, né? Esse texto apareceu em um dos comentários. Mas a lição, ela fez a abordagem da preocupação de Moisés. Nossa, como eu fiquei vendo ali o nosso líder Moisés, né? E a sua preocupação, quase beirando a angústia, né? De ver o povo ali, ele saber que já estava chegando ao limiar, né? Da sua vida. E a preocupação dele que o povo não se esquecesse das benfeitorias, de tudo que Deus fez, como os tirou com mão forte ali, né? Do poder do inimigo, o poder de Faraó, tudo que havia ali, né? Que poderia competir, né? Ali para que o povo não saísse, inclusive o próprio povo, né? Lembre-se. E como essa mensagem do lembre-se, ela chega aos nossos dias. Eu não consegui ver essa lição como algo ali, Moisés e o povo no passado. Eu só conseguia vendo essa lição agora aqui. Ela é contemporânea. Guilherme, eu achei muito, muito profunda. Foi uma das que me realmente chamou bastante a atenção, né? Tem outras ali, né? Escolham a vida, né? Sim, sim. Escolha a vida, né? Como não escolher a vida, né? Ok, Guilherme. Um ponto também que me chamou bastante atenção é quando ele vai falar sobre a religião pura diante de Deus. Está lá no dia 28 de outubro, né? Quando ele vai falar que Deus ele quer uma religião verdadeira, né? Ou seja, que o seu povo o adore, né? Em espírito e em verdade. E é muito interessante que na lição vai falar que e essa é a verdade presente, agora tanto quanto na época de Tiago e quando Moisés falou a Moisés nas fronteiras da Terra Santa. Então, é uma mensagem que a gente precisa trazer para os nossos dias. A gente não pode esquecer de que a lei, ela vigora até hoje. Tá? E a gente precisa testemunhar, precisa levar essa mensagem. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que Deus ele livrou o seu povo e ele livrou diversas vezes para que o povo lembrasse no futuro da mão poderosa de Deus. E aí eu faço uma referência à última lição que vai falar sobre o pecado de Moisés, porque Moisés ali, ele por estar enraivecido, ele pecou. E chama bastante atenção ali porque aquele pecado de Moisés foi, de uma certa forma, uma falta de fé. Né? Ele não confiou em Deus ali naquele momento por estar enfurecido. E aí me lembra muito os meus pecados, né? Quando eu vou fazer as minhas coisas e eu não me lembro das maravilhas que Deus já realizou na minha vida. Eu não me lembro das maravilhas que Deus ele realizou na vida das pessoas, dos testemunhos que eu tenho escutado. Então isso é muito interessante, né? Para que a gente lembre sempre que a lei ela é para a gente seguir e Deus ele tem maravilhas para a gente. Isso me chama bastante atenção. Guilherme, estamos já aqui, né? Na 13ª lição, então. Você já deu uma prévia, né? Você já deu uma prévia ali
A 13ª lição, ela traz a ressurreição de Moisés, né? O tema geral dela ali, né? E quando você já fez uma deferência aí, né? A Moisés, nesse ponto da vida dele aí, do pecado de Moisés, né? E a lição, ela vai trazer, além de relembrar qual foi esse pecado que deixou Moisés de fora da terra prometida, né? A lição vai trazer isso. A lição também nos trará um vislumbre, né? Vamos assim chamar, disputa, né? Pela alma, pelo corpo de Moisés. Eu não considero a disputa, a gente citou isso, mas... E a ressurreição. A ressurreição. Esse ponto é muito importante. E o desfecho da lição, trazendo a ressurreição de Moisés, ela é muito importante para nós hoje, ok? Porque não é uma auto-ressurreição, como ocorreu a de Cristo, mas o próprio Cristo, interessado na ressurreição de Moisés ali, de tomar, né, o corpo de Moisés, de preservá-lo, né, de ser venerado. O povo já se corrompia tão facilmente. Imagine ali agora, né, ter a presença, né, física ali do corpo de Moisés. Seria... Isso é muito interessante, Maísa, porque na primeira vez que eu li esse texto, eu fiz diversas referências, né, ao nosso cotidiano mesmo. Por exemplo, muitas vezes a gente faz questão de se orgulhar por certas coisas para que as pessoas elas nos venerem, né? Seja cantando na igreja, seja pregando, às vezes até mesmo orando, ou seja, aquela questão da vaidade, né? E aí veja como Deus ele é muito didático com essa questão de Moisés, como também na de Arão, né? Deus ele não permitiu com que o povo fosse lá venerar o corpo do seu grande líder, né? Você poderia pensar, foi o grande líder, então as pessoas estão fazendo ali apenas uma homenagem a ele, mas Deus não permitiu isso. E muitas vezes a gente se permite fazer isso, né? Dentro da nossa instituição, dentro dos nossos próprios comportamentos, a gente se permite ser venerado, né? Veja que pecado a gente comete, né? A gente precisa de fato voltar à lei, né? Quando a lição ela traz isso, quando esse exemplo do que Deus fez com Moisés está aí na nossa frente, né? A gente precisa voltar de fato para a lei, que a gente não deve voltar somente para a lei pensando, temos que guardar apenas o sábado, porque esse é o ponto forte de nossa instituição. Mas a gente tem os outros pontos que às vezes a gente termina... Eu acho também muito interessante essa parte em que a gente sabe que Moisés não estava doente, né? Moisés não estava doente, embora idoso, ainda em pleno vigor, né? Não é um idoso como é hoje em dia, era um idoso saudável, né? Mas, mesmo assim, Deus o guardou, né? Deus o guardou. Talvez algumas pessoas até se perguntem, mas poxa vida, né? Depois que passou por tudo aquilo, a recompensa seria entrar, nem que seja assim, nem que fosse a morar um mês. Chegamos aqui, né? Fincamos um acampamento, como a gente está, né? Amados, Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem o melhor. Não importa a circunstância. A decisão final é dele. Ele sempre tem o melhor. Ele guardará os seus justos para aquele grande dia. O momento de Moisés veio um pouquinho antes do nosso. Não temos dúvidas, né? Segundo a pena inspirada, ele ressuscitou, né? Foi ressuscitado. Mas tem um outro ponto aqui também que eu acho que é bem relevante para a lição, a ressurreição dos filhos de Deus. Isso. Antes da gente entrar nesse ponto da ressurreição, eu achei muito interessante a ressurreição de Moisés, esse contexto, né? Por um ponto, Ellen White fala no comentário da lição, olha, se você não compra o comentário, compre. O comentário é muito bacana. Ellen White, ela aprofunda muito essas questões. Ellen White diz que Moisés ele seria arrebatado,
Moisés ele entraria na Canaã e de lá ele seria arrebatado. Veja que coisa maravilhosa. Então, o que é que isso trouxe para mim, né? Eu, na minha falta de fé, vou levando a minha vida, então estou diante de uma determinada ação e vou ali sem pedir a autorização de Deus. Muitas vezes eu sei da lei e peco pensando, eu vou fazer aqui porque eu preciso fazer, eu preciso dar conta disso daqui. E muitas vezes eu estou pecando fazendo isso. Mas Deus ele diz, filho, seja fiel, eu vou guardar você, eu vou cuidar de você, confie em mim. E muitas vezes eu não confio e faço. Tudo bem, Deus ele vai me perdoar posteriormente se eu me arrepender e pedir perdão. Mas o melhor que Deus tinha para mim, ele não vai acontecer. Que foi o caso de Moisés. Né? Deus ele iria arrebatá-lo, Moisés não iria conhecer a morte. E para o povo de Israel, isso seria uma coisa assim, maravilhosa. Né? Se vê o seu grande líder ali sendo arrebatado. Né? Então, que por conta, né, da falta de fé, ele perdeu de entrar e perdeu de ser arrebatado. Então, Deus ele sempre tem o melhor. Essa é a mensagem, né, que esse exemplo traz para a gente, que a gente deve olhar com essa perspectiva. Ok, Guilherme, para finalizar, então, sem a promessa da ressurreição, não temos nenhuma esperança. Foi o que trouxe aqui no comentário sobre a ressurreição dos filhos de Deus, não é isso? Isso. Sem a promessa da ressurreição. A mensagem que fica, uma das mensagens, né, estamos finalizando aqui, o 13º sábado, é que nós também possamos viver nessa bendita esperança, a ressurreição. Não é muito difícil imaginar que o povo, quando soube ali que Moisés não voltaria mais, né, era despedida, eles almejaram, né, ter a oportunidade, mais uma vez, de rever o seu líder. E o seu líder maior. Vivemos também essa bendita esperança. Aqui é muito bom, muito agradável. Nós passamos e vocês vão ver algumas imagens lindas aí que foram colhidas de ambientes onde nós, hoje, nossa época, podemos vislumbrar, podemos nos deleitar, mas não é a nossa terra prometida. Aqui não é o nosso lugar, Guilherme. Não é aqui. Deus tem algo muito melhor para nós, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Até a próxima lição. Fique com os melhores momentos. Agradecemos a equipe, nossa diretora de Escola Sabatina, Rosana Getrinho, aí também um abraço para você, toda a equipe, Jéssica, Celso, todos que nos ajudaram, os nossos professores da Escola Sabatina que participaram, não é? Bem efetivamente, o nosso abraço e gratidão. Nos vemos no próximo trimestre. A lição é Hebreus, viu? Povo, estude. Antes disso, compre a lição, hein? Bora comprar a lição. É muito importante. Ó, beijão. Tchau, Valeu. Guilherme. Feliz ano novo. Os dois ao mesmo tempo, é? Um gato aparece agora nesse momento, passando por aqui. Rapaz, ela fica gravando essas coisas. Tu gravasse? Ela grava. De beleza, soberbo, estendal. Como é a palavra? Não sei não. Marisa! Deixa eu fazer aqui o bumerangue. Vai. No livro de... Bem diz na lição dessa semana. Se puder fazer uma foto minha aí, Rosana, para eu colocar no Instagram depois. Eu esqueci o que eu ia dizer no início. É porque Lessa... Não, é porque Lessa veio sentar aqui. É justamente com isso que eu tô ficando nervoso. E sim, cara, todo mundo olhando pra mim assim, tipo, agora ele vai acertar. Aí eu... Ah, é porque vocês querem varrer, é? Varre aqui, varre. Vai. Varre. Vai. Muito bem, Delaine. Me empolguei, né? Falei muito, mas é assim. Muito bem, Delaine. Ah, eu falei no meio, atrapalhei a gravação. Olha.
quê? Uma Bíblia? Não. O senhor pastor andando sem Bíblia. Bonito! Mas não tem como fingir que isso é uma Bíblia não, uma Bíblia adesiva. Mas é porque tu quer fingir ou tu quer... Não, é que eu vou falar só da escritura. Ah, tá bom. Não pode ser não, Jéssica. Tá tudo gravado aqui. Eis a Bíblia adesiva. Só não vai abrir, senão vai parece a Bíblia do vovô. Vovó tem a Bíblia assim. Vovó, viu a Bíblia? É. Eita! Mas esse só vai pro final do outro.